Bem-vindos ao Livro Aberto. Sexta-feira, dia de abrirmos livros, dar a conhecer os autores do passado e da atualidade. Eu sou a Ana Coelho e estarei convosco até perto das 22 horas. A abrir livros, a dar a conhecer os autores nesta emissão da atualidade, porque vamos continuar com o tema O Espelho do Poema, escrito pelos criativos da atualidade. Nós estamos em 93.5 FM, 100.6 FM e online www.radioalenquer.pt. Também no Facebook com som e imagem, onde muitos amigos já nos estão a deixar mensagens. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz, boa viagem a todos aqueles que nos ouvem em viagem, bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho e um bom jantar para todos aqueles que nos ouvem a jantar. Hoje, dia 10 de março de 2023, é o último dia para que os autores Livro Aberto possam responder aos e-mails que eu tenho enviado. Se ainda não foi o seu caso, por favor, verifique o seu e-mail e contacte-me, porque o nosso livro tem que seguir para a gráfica. 106 autores unidos por uma causa, por uma sociedade mais justa. A 7ª coletânea Livro Aberto, com o prefácio de Maria do Rosário de Freitas, e que já viram um cheirinho na capa, que está um certo na contracapa, perdão. A capa, a foto da capa é de Manuela Diniz. A ajuda na revisão do trabalho foi de Helena Assunção, Maria do Rosário de Freitas e Lina Pedro. Muito trabalho se tem feito, agora temos que o tornar livro, para que no dia 6 de maio de 2023, às 15h30 no Museu João Mário, em Alenquer, possamos ter a nossa festa, que está programada com muitas coisas bonitas a acontecer. Mas o essencial é que os autores também estejam lá. Em breve eu darei muito mais informações sobre este dia. Mas para já fica aqui este pedido aos autores que ainda não responderam. Por favor, façam-no com a maior brevidade possível, que é hoje. Como já repararam e alguém comentou por ali, a minha voz voltou ao seu normal. Felizmente, a faringite, a amigdalite e a primadalite foram-se todas já embora e eu já estou em forma. Também não posso estar muito tempo sem estar em forma. E hoje continuamos por aqui com o Espelho do Poema. Aqui pelo Facebook, fazendo aqui a nossa ronda, a primeira a chegar à nossa salinha hoje foi a Maria do Rosário de Freitas, depois a Augusta Ferreira, a Manuela Carvalho, a Fernanda Mendonça, a Beatriz Cassiano, o Pedro Custódio, a Graça Canhão, a Verónica Carvalho, a Lídia Palminha, a Rosa A. Domingos, a Adega do Tomás, sempre aqui prontíssimos a apoiar a Rádio Voz de Alenquer, muito obrigada, o Lucas Afonso, que nos ouve de Londres, porque nós estamos por aí, pelo mundo inteiro. E muitos mais ainda se irão juntar até nós. Ainda se lembram quantos criativos aceitaram escrever o tema O Espelho do Poema?
eu fico à espera das vossas respostas aí no Facebook. Se está em casa e não pode comentar no Facebook, comente consigo, com quem está consigo. Se estiver sozinho, fale e depois diga, afinal ainda me lembro, ou afinal não acertei. Fico à espera dos vossos palpites. E agora aqui um parênteses no nosso programa. A nossa querida Ludovina Dias também nos ouve de camarada e já tinha comentado num outro sítio. A Maria de Lourdes Godinho, da Alenquer, também já nos ouve e já nos cumprimenta. Dizia eu que ia abrir um parênteses ao nosso programa com este tema para fazer uma divulgação e muitas são as coisas que irão acontecer durante o mês de março. Se quiser que elas sejam divulgadas aqui, faça-me chegar. Esta não me chegou através de pessoa, mas chegou-me através de uma outra pessoa. E então fica aqui a divulgação, convite. Irá acontecer na Apoio, Associação da Solidariedade Social, e a editora Apenas tem a honra de convidar para a apresentação do livro Outra Lua, de Maria do Rosário de Freitas, no dia 25 de março de 2023, um sábado, às 16h40. A apresentação estará a cargo do dinamizador cultural Francisco de Pina Queiroz, em Algés. Fica aqui o convite, até porque depois, pelas 21 horas, creio que não me estou a enganar na hora, estou aqui a ler através do telemóvel, irá acontecer o chá poético rotário sobre o tema Pelo Sonho é que Vamos, de Sebastião da Gama. Portanto, podem ficar por Algés para 2 em 1, mas apoiem os nossos autores. E então vou ver aqui os palpites ou as certezas dos nossos amigos. A Rosário de Freitas foi a primeira que disse 33, depois a Graça Canhão disse 34, Ludovina Dias diz foram 33, mas há mais. O Lucas Afonso diz 33, diria se a memória não me falha. Não, a memória não falhou. Eram 33, o tempo verbal é o correto, eram 33, mas aqueles que vão chegando e que nós temos sempre mais um lugarzinho à mesa, foram chegando e foram enviando e são 30 e eu já digo. O buraco do espelho. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar aqui, com um olho aberto, outro acordado. No lado de lá, onde eu caí. Para o lado de cá não tenho acesso, mesmo que me chamem pelo nome, mesmo que admitam o meu regresso. Toda a vez que eu vou à porta some. A janela some na parede. A palavra de água se dissolve, a palavra sede, a palavra cede, antes de falar e não se ouve. Já tentei dormir a noite inteira, 4, 5, 6 da madrugada. Vou ficar ali, nessa cadeira, uma orelha aberta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Agora eu tenho que ficar agora. Fui pelo abandono, aqui dentro, do lado de fora. Armando Antunes. E a minha querida afilhada Bárbara Mercedes também já se juntou a nós aqui. E a Beatriz Cassiano diz que são 30 e tal. 30 e mais qualquer coisa. A semana passada era aquele número bonito que tem estado a acompanhar-nos. E hoje também irei dar o tema para o nosso
sexto desafio, porque o espelho do poema é o quinto desafio 2023. Irei dar o tema para o sexto desafio. E relembro que o sexto desafio será no dia 17, na próxima semana, e depois tenho que pedir aqui ajuda ao calendário no dia 31, porque no dia 24 eu não estarei aqui em direto. Passará uma gravação por motivos que alguns de vocês já conhecem e que são justificadíssimos. O poema original. Original é o poeta que se origina a si mesmo, que numa sílaba é seta, noutra pasmo ou cataclismo, o que se atira ao poema como se fosse ao abismo e faz um filho às palavras na cama do romantismo. Original é o poeta capaz de escrever em cismo. Original é o poeta de origem clara e comum que, sendo de toda a parte, não é de lugar algum. O que gera a própria arte na força de ser um só. Só todos a quem a sorte faz devorar em jejum. Original é o poeta que de todos for um só. Original é o poeta expulso do paraíso por saber compreender o que é o choro e o riso. Aquele que deixa à rua, bebe copos, quebra nozes e ferra em quem tem juízo, versos brancos e ferozes. Original é o poeta que é gato de 7 vozes. Original é o poeta que chega ao despudor de escrever todos os dias como se fizesse amor. Esse que despe a poesia como se fosse mulher e nela emprenha a alegria de ser um homem qualquer. Ari dos Santos. Dizem que finjo ou minto. Tudo o que escrevo, não. Eu simplesmente sinto, com a imaginação, não uso o coração. Tudo o que eu sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério que é, não é, sentir, sinta quem lê. Fernando Pessoa. E agora mais uma divulgação que já é habitual. A Rádio Voz de Alenquer tem espaço literário bastante abrangente, felizmente. E eu ando por aqui há 8 anos, mas muito tem acontecido por aqui. E agora, nos cromos da madrugada de domingo de Luís Agdo, há uma rubrica com a rubrica de Ana Coelho. Página a página, um livro por semana. Nos próximos cromos da madrugada, que começa às 0 horas de domingo, haverá um outro livro. Qual será?
E se quiser que o seu livro seja divulgado nesta rúbrica com a rubrica de Ana Coelho, por favor, contacte-me. Então, o nosso quinto desafio, 2023, Criatividade Sem Limites, do nosso livro aberto. A semana passada tinha 33 autores, um número muito bonito, mas tem, neste momento, um número igualmente bonito, que é 36. Mais 3 amigos se juntaram a nós. A Manuela Carvalho diz, lindíssimo poema de Ari dos Santos. É notável este poeta. É verdade, temos um país de poetas e poetisas notáveis. E quem nos cumprimenta é o nosso amigo João Pereira de Paris. Vamos então relembrar os autores, e a semana passada eu tive aqui uma colaboração importantíssima, foi a Manuela Diniz, que me veio emprestar a voz e não só, a companhia, a agradável companhia. Hoje estou sozinha, quem sabe um destes dias ela voltará. Manuela Diniz, que é a autora da foto da capa do nosso livro aberto 2023, a 7ª coletânea com o nome do nosso programa. Este ano une 106 autores e o seu lançamento será no dia 6 de maio de 2023 no Museu João Mário, em Alenquer. Estamos numa fase final. Alguns autores ainda não responderam aos e-mails que eu tenho enviado. Por favor, façam-no com brevidade, preferencialmente hoje. Muito obrigada. O nome dos autores pela ordem de chegada dos trabalhos, assim são ditos os nomes e são lidos os trabalhos. Teresa Carrapato Moleiro, Filomena Fadigas, Ana Coelho, A. Pedro Vargas, Lúcia de Verona, Célia Ivaristo, Germosina Pinella, Bárbara Mercês, Rita Bentes, David Marques, Graça Canhão, Bruno Rodrigues, Wanda Garcês, Arlete Alves de Sousa Pereira, Susana Veiga Branco, da Rocha EJR, Nur, Gabriela Rangel, Paulo Pedro, Manuela Carvalho, Tita Leal, Francisco de Pina Queiroz, Sílvia Silva, Rosa A. Domingos, Sílvia Rosa, Lídia Palminha, Fernanda Simões Mendonça, Maria do Rosário de Freitas, Vítor Valente, Lucas Afonso, Maria Assunção, Ana Mendes, Rui Cassiano, Cátia Renato Oliveira Martins, Ludovina Dias e Carla de Sá Moraes. E de Geneve, Suíça, quem nos cumprimenta é o João Seabra, que diz: minha Vila Linda. Eu também concordo. Eu adoro Alenquer. Gosto muito de Alenquer e considero-a a minha terra. O que escrevo não rima, e se rima foi sem querer. Poemas não sei fazer e pouco mais que nada sei escrever. Se algo surge em mim para escrever logo tenho que o fazer, senão de imediato o vou esquecer. Se me sento a pensar que tenho de escrever sobre algo, nada me sai e logo vou desistir. Mas por vezes
Às vezes chega-me a inspiração nas horas mais impróprias e inesperadas. A meio da noite acordo do sono profundo e surge do nada uma ideia que me obriga a levantar para num papel ir apontar. Ou quando estou entre amigos num jantar e disfarçadamente me isolo do grupo e vou escrever o que me lembrei de repente, e mais de repente ainda se vai sem mais voltar e em mim nada ficar. Gosto de escrever e, a rimar ou não, o que escrevo é um espelho do meu ser. Mesmo sem ser um poema, saber fazer ou escrever lança ao mundo pedacinhos do meu sentir, bocadinhos do meu viver, um pouquinho do meu ser. Vamos é viver a valer enquanto ela em nós continuar, que um dia ela vai acabar e depois disso teremos o resto da vida para estarmos mortos. Olha, não rimou, mas o gajo estava de novo a parvar. Para não variar, já fui. E já vai tarde. Mas que raio isto tem a ver com o espelho do poema? Dizem vocês. E com razão, sei lá. Eu quero é improviso e o que me vem à tola escrever antes de me esquecer, digo eu. Cala-te, parvo. E para provar o que estou a dizer, nada mais tenho a fazer para o relógio olhar e horas a ver. São neste momento em que estou a escrever 5h44 da madrugada. Por falar nisso, esperem um bocadinho que eu vou só ali acabar de dormir num instantinho e já volto. Adeus, esta vida é um poema que nem sempre tem de rimar e o que importa é viver e ser feliz a valer. E se o poema rima ou não, eu quero lá saber. Paulo Pedro. O nosso amigo João Seabra diz que nasceu nos Casais Novos. Pois, eu também não nasci em Alenquer, vim para cá muito pequenininha. Isso. E Casais Novos também faz parte do concelho de Alenquer. E vamos agora fazer a nossa pausa e voltamos já de seguida com muito mais participações. E depois também irei abrir a linha para que possa falar connosco. Até já! Rádio Voz de Alenquer, 93.5 ou 100.6 FM. E para todo o mundo, em radioalenquer.pt. Livro aberto, de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Emoções incertas, dispersas em palavras com almas renovadas. Liberdade na voz partilhada. Estamos de volta aqui na Voz Partilhada, onde a união dos autores é que fazem o nosso programa. E por aqui, de facto, reconheceram logo a escrita de Paulo Pedro. É interessante e muito bonito. A Flor Floripes também nos cumprimentou, disse boa noite e também chegou até nós o Jerónimo Silva. Muito bem-vindos. E assim que está aí em casa e que não pode comentar, é igualmente bem-vindo e muito obrigada por estar na nossa companhia. O espelho do poema é sentir os nossos sentimentos, da vida a acontecer, sem filtros, esquemas, julgamentos. Olhar de frente a amanhecer. Desafio a minha vulnerabilidade. Quando o espelho reflete a minha imagem, metade de mim é saudade, a outra é apenas coragem. Incertezas invisíveis, deixadas num lugar remoto, refúgio de dor intransponíveis, num espaço ignoto. O espelho do poema. É imperativo amar, na natureza ver o sol a brilhar, a primavera chegar, as flores a desabrochar, no campo as papolhas a brilhar. Manuela
Carvalho. Espelho do poema. O poema sentido não precisa de espelho para se encontrar. Mesmo preso às grades do amor, é livre como pena no pensamento a voar. Alonga-se no espelho o poema que dele quer falar. De caminhada em caminhada, descobre no potencial do tema o que na folha do caderno para sempre vai deixar repousar. Fica adolescente e não envelhece, mesmo que grande seja o seu tormento. Todo o poema que no amor adormece revela-se no espelho, aliviando o sofrimento. O espelho do poema desperta nele o que recebe e acolhe, aceita e dá abrigo ao que quer acreditar. Na entrega do tempo recolhe raios de luz à magia das palavras e trocadilhos gosta de se entregar. O espelho do poema é bagagem cultural que gosta de viajar. Tita Leal. Espelho do poema. Hoje, antes de qualquer outra tarefa, abri o computador portátil sob o impulso da vontade de escrever. Ao contrário do meu costume, não pego no bloco de folhas quadriculadas de cor azul, nem pego numa das esferográficas a dormirem sempre a meu lado, sobre a mesinha de cabeceira. Preferencialmente a tinta de cor negra escrevo sempre o que for necessário a resistar. Prosa, poesia, apontamentos ou até lembretes na agenda. Sim, não sei viver sem agenda. E os meus alunos, para salientar a importância da agenda, alertava para a frase: quem manda em mim é a agenda, mas quem manda na agenda sou eu. Logo de seguida, convido-os a lembrarem-se das casas dos seus avós, pois estes usavam pendurar nas paredes da sala um prato de louça típica portuguesa, em cujo círculo central não víamos desenhos de flores, nem de animais, nem de paisagens, apenas notávamos uma frase em letras bem carregadas. Cá em casa manda ela, mas quem manda nela sou eu. Ao tempo, a designação negrito ainda não constava no léxico cotidiano, mas bem largas e carregadas eram de facto as letras do aviso, testemunhando o comportamento machista existente lá em casa ou a vontade de assim acontecer, mesmo que na realidade acontecesse o contrário. Sim, no tempo dos avós da minha geração, era frequente as mulheres, catalogadas agora como domésticas, atuarem como verdadeiras gestoras das finanças lá de casa. Por isso, não apropriado considero o epíteto da dona de casa que algumas das nossas avós citavam na sua própria apresentação pública. Mas qual o motivo de relacionamento destas lembranças com o tema literário filosófico desta semana?
Ora bem, aparece outra frase muito utilizada por mim desde a adolescência até hoje, e a frase é: sou maluco, mas não sou parvo. Somadas e revistas as análises dos escritos da minha lavra e os milhares de páginas literárias já lidas, surge uma constante. Existe a inevitabilidade de algo da vida do autor. Cada autor, mesmo fingindo, projeta-se e espelha a sua envolvência na sua escrita, do passado mais remoto até ao fenómeno do aqui e agora, desencadeando o pretexto, a flora, o saber de experiência feito. Mesmo na ficção científica, e ainda que persista a relutância ou o cuidado a qualquer projeção individual ou comunitária, aparecem, ora sob reminiscências ou em quadros completos, descrições e tramas dos dramas da factualidade comportamental do ser humano. Enfim, aqui cheguei à revelação do motivo desta abordagem ao desafio de escrever sobre o espelho do poema. Só mais uns apontamentos a partilhar. Se na prosa considero verdadeiro o que acabei de extravasar, pergunto: alguém consegue ler um poema ou um trecho de prosa poética sem aflorar na sua emotividade ou no seu reflexo algo da sua vida ou da vida de alguém que conhece? Francisco de Pina Queiroz. E aqui pelo Facebook os nossos amigos vão chegando. O Lionel Alves, boa noite, e diz-nos bem-aja por este programa que eu nem sempre venho assistir, mas hoje um bocadinho. Obrigada, Lionel Alves, por estar connosco. E a Ludivina Dias diz que está a adorar a banda sonora, faz-me lembrar as flautas dos pastores, o eco das serras e o som que flui do horizonte. Eu também gosto muito deste som, por isso tenho insistido nele. Mas fico muito feliz por vocês também gostarem. Outro lado do espelho. Por vezes as intenções estão embaciadas. Sei o que esperar de todos, mas acredito no melhor de cada um. De sorriso rasgado levo esta paisagem, de verso em verso, permeio com amor. As feridas curam e vivo o meu sonho. No espelho da poesia vejo tudo. A verdade no olhar, o que se aspira, da prosa até à doce reflexão, a atmosfera criativa que mata o medo, na promessa firmada, escrevo, luto, sonho. No espelho da poesia, vejo-te a ti, avó, prometi e não te solto. Sílvia Silva. Boa noite, Lúcia Galhardo, que anda ausente dos nossos desafios. Tens de começar a aceitar os desafios de escrever. Se quiseres, claro, e puderes. Às vezes não é o querer. O reflexo da poesia. Abençoada sejais pelo afeto que me ofertas, pelo intento prazer que no teu peito me adentra, mas não te iludas com o que a alma te apresenta. Poderás estar longe do que julgas que acertas. Este reflexo não é só o que no corpo desperta.
Os versos também têm linhas que inventa. O poeta, quando ri, chora ou mesmo se lamenta. Nem sempre se revê na palavra real e concreta. Mas jamais se demite da sua nobre condição. Leva-nos a viajar, a ver tudo o que nunca viu. O mar, e só com a mão do seu coração. E também se inquieta se uma lágrima nos saiu. Conforta e dá sorrisos, saca-nos à solidão. E sonha, anseia pelos poemas que não construiu. Rosa A. Domingos. E o nosso amigo Leonel Alves, em relação à música, diz: este som é maravilhoso, liberta a alma e faz crescer a sensação de bem-estar no coração. É isso que se pretende aqui no Livro Aberto, sempre à sexta-feira. Muito obrigada. O espelho do poema. Na vida tudo vale a pena. Se não virar amor, vira poema. Quando já não suporto a dor, faço dela um poema de amor. O passado é o espelho da nossa memória. Esse tempo já não existe. É hora de construir uma nova história. Esquecer e seguir em frente. O tempo é outro. Eu também estou diferente. Sou o meu espelho. Sou o meu próprio espelho, o reflexo dos meus pensamentos. Muitos deles são os meus próprios sentimentos. O reflexo do espelho devolve-me mágoa e dor que converti em alento ao escrever poemas. Sou dona da história, escolho os personagens, o enredo, o final e os temas. Sílvia Rosa. O nosso querido amigo Lucas Afonso diz que a partir das 20h30, que já não lhe é possível comentar, mas não faz mal, continua a ouvir, e isso é que é fundamental. Creio que a hora em Londres não é igual aqui, pois não? Porque aqui já passamos das 20h30. Neste momento são 20h49. Poema em vida. Em poema escrevem-se lendas e mitos, histórias e lembranças, trocam-se palavras e sentires, estagnação e tantas vezes mudanças. Em poema acompanham-se canções, conhecimento e tradições, discutem-se ritos e mitos, tantas vezes contradições. Em poema formam-se recados, trocam-se dor e sabedoria, revelam-se segredos, tantas vezes tristeza e outras alegria. Em poema gravam-se ataques e defesas, cria-se guerra e paz, inverte-se conflitos, criam-se certezas. Tantas vezes um jogo de palavras infértil, incapaz. Em poema há vozes, umas gritam, outras choram, umas magoam, outras acalmam. Tantas emoções em poema afloram. Em poema há vida oculta e por descobrir. Há uma força que mata e outra que ergue. Há vida e morte anunciada. Há o fogo e o iceberg. Em poema há um extintor e um interior, um exterior e um interior.
há um espelho, há a eterna discussão entre a mente e a alma, entre o sábio, o puto e o fedelho. Lídia Palminha. Boa noite, linda Alva Rica, que nos ouve de Paraíba. É isso? Boa noite, Fátima Camilo. O espelho do poema. Juntando-se algumas letras formando uma palavra, que as outras se aglutinou fazendo nascer um verso, e um poeta como hábil lavrador de uma terra lavra, foi lançando letras semente por um poético universo. Não demoraram a germinar e por emoções adubadas, os versos da terra alimentada começaram a sair. Seu lado cresciam flores coloridas e perfumadas. E o poeta, com espanto, viu o mais belo poema florir. Era tão belo, exemplar único, milagre da inspiração. Pulsava cheio de luz, dádiva viva da mãe natureza. Tinha vida própria, tinha alma e tinha um coração. Via-se ao espelho e apaixonou-se pela sua beleza. Completamente concentrado em si mesmo, o poema não via nada mais além da sua própria imagem. O poeta, ao perceber-se de que ali havia problema, para partir aquele espelho resolveu arranjar coragem. O poeta sabia que partir um espelho lhe trazia azar e que durante 7 anos sofria por essa maldição, e pensou que talvez fosse melhor ao poema ensinar o que estava na base dessa tão antiga superstição. E contou ao poema que criara e lhe saíra da alma, que Narciso, que pela sua imagem se apaixonara, morreu em frente ao espelho sem ouvir viva alma, enquanto se admirando até que definhara. O poema percebeu, o seu espelho era a poesia. Nela se espelhava a sua verdade e sinceridade, e era nele que a imagem do poema se refletia. Nesse dia, o poema assumiu a sua identidade. Fernanda Simões Mendonça. O espelho do poema. O espelho do poema é a alma do poeta. O que sente e ama, o que o emociona e encanta, o que o pressente e vê, o que a sua essência clama. Maria do Rosário de Freitas. Boa noite, Conceição Coutrinho. Um beijinho grande. Obrigada, querida Fernanda, por gostar da leitura. E a todos vós que estão aí desse lado e que não se manifestam, ou que até se manifestam, eu não consigo ver os comentários todos.
rostos refletidos. Li no teu rosto os traços, tão perfeitos quanto a perfeição o permite, enquanto estavas de fronte ao espelho a olhar-te, a pôr-te ainda mais bela. Colocavas-te o rímel e aquele batom rosa que contigo tanto se combina. Ajeitavas ainda as roupas ao teu corpo, como aquela calça de ganga à boca de sino, tão reto quanto atual, ela tão antiga quanto o nosso amor. Cobriste-te com um blusão de cabedal e adornaste-te com uma boina de pintora. Mirei-te o corpo refletido, como se nunca o tivesse visto, como se o não conhecesse, como se fosse a primeira vez. Percebestes e deste um sorriso tão singelo quanto belo. Tudo ali estava refletido. Na arte da memória é o espelho do poema, do meu poema, que tão imperfeito é para ele definir a tua boniteza. No meu poema, onde são singelas as palavras por serem meros retoques de poesia, de palavras feitas e acabadas, mas que aquém de ti muito se ficam. E depois fomos passear, ali mesmo à beira-rio, mirando o Tejo, ele que refletia no seu espelho o céu azul, e de mão dada e apertada caminhamos. Tu, bonita como sempre, e eu, vaidoso ao teu lado, mas a destoar contigo e com o rio, por ser um modelo vulgar. Vítor Valente. Quando me olho ao espelho, o que vejo? O meu ego, que leio hoje, relativizo. E quando o meu poema se vê ao espelho, oh, poema espelhado, nada temas. Conta apenas como se observo e sinto. Maria Assunção. E estamos mesmo no final da nossa primeira hora. Eu depois volto a abrir a linha. Boa noite, Tita Leal do Luxemburgo. Um beijinho muito grande. E então eu volto a seguir e depois irei abrir a linha 263-71822. Até já. horas. Colossal Restaurante. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. O lugar certo, onde as gavetas se abrem, as palavras se unem, momentos que ficam na história de muitas gentes com mentes libertas. O lugar certo é aqui no Livro Aberto, sempre às sextas-feiras. O lugar certo para a divulgação dos livros, dos autores, do passado, da atualidade, dos eventos culturais e de muito mais. E nós estamos com o 5º desafio 2023, Criatividade Sem Limites, o espelho do poema, com 36 criativos. Já foram lidas 30 participações na emissão passada e nesta semana. A Manuela Diniz também já nos cumprimentou por ali, um pouquinho atrasada, dizia ela, mas chegou. E ela, a semana passada, esteve aqui comigo. Manuela Diniz, que é a autora da foto da capa do nosso livro Aberto 2023. E hoje
eu preciso que aqueles que ainda não responderam me respondam. Pode ser? Combinado? O nosso número 263-718-22 já está aberto e já está alguém por lá. Eu já irei descobrir quem é. Querer ou não querer? Bate-nos de tão leve a fama, que de tão levemente bater, nos interrogamos se engana, quer no campo, quer na cama, hoje mesmo ou depois de morrer. Somos seres vivos, somos frágeis, tão frágeis como a própria ilusão, e acreditamos muito em imagens de verdadeiros atos selvagens, que são elas próprias da criação. Negamo-nos obedecendo à vida, obedecendo-lhes muito mal. Seremos sempre seres à deriva, acreditando na velha cantiga de um lugar negro e infernal. Lucas Afonso. E relembro que todas estas participações irão ter o certificado de participação hoje, porque finalizamos hoje este desafio. E é verdade, eu prometi que iria dar o tema do próximo desafio, do 6º desafio. Eu já disse que era um tema, não é? Pois. Mas este mês de março vamos estar com tema. E também já tinha dito isso noutras emissões. Mas vamos então descobrir quem está do outro lado e depois eu vou ver se não me esqueço de dizer o tema do 6º desafio, que será a emissão do dia 17 e a do dia 31, que no dia 24 não haverá emissão em direto. Mas as participações é para enviar até dia 16, pode ser? Vamos então descobrir quem está do outro lado para falar connosco. Estou sim, boa noite? Olá, boa noite. Eu já adivinhei quem está desse lado. Já? Pois... Já adivinhou quem estava deste lado e eu agora já adivinhei quem está desse. Pois, mas eu vou dizer que sou a Beatriz. É Beatriz Cassiano. Beatriz, tudo bem por aí? Tudo dentro dos possíveis, obrigada. E a Ana também? Também já tenho voz, isto já está melhor, já passou estas coisas todas aqui da garganta. Pois. Tivemos um lado bom, diz que há males que vêm por bens. Como a Ana não estava boa, tivemos também o privilégio de ouvir a Manuela. Manuela, depois, está bem, eu já não. Mas pronto, mas por isso temos a Ana já melhor. Pronto, não se pode ter tudo, tem-se uma parte de cada vez. Verdade. Ana, olha, eu hoje tinha aqui 2 poemas, mas como não posso dizer os 2, que era o lado do espelho, mas também tenho aqui outro poema que é esta palavra mulher. Então vamos à mulher, porque foi o Dia Internacional da Mulher. Mulher, vamos então a este. Esta palavra mulher, nascida talvez do medo, entre aquilo que se quer, mas que se guarda em segredo. Um corpo feito de vontade, de remar contra a maré, de gritar tanta vontade e ficar sempre de pé. Ai, mulheres do nosso tempo, presas de medo nascidas, às vezes só ornamento, enfeita casas e vidas. Esta palavra mulher, feita de mães e amantes, perturba só quem as quer, tão servis como eram dantes. Esta palavra mulher, feita de amor e cansaço, esta decisão de mulher que se recusa a ser palhaço. Ai, mulheres do nosso tempo, presas de medo nascidas, às vezes são só ornamento que enfeita casas e vidas. Esta palavra mulher, esta vontade mulher, esta força mulher. Este poema é do livro Esta Palavra Mulher, de Maria Guinot. Muito bem. E é um excelente poema. É Beatriz, deixe-me só dizer aqui uma coisa. A nossa Cecília Morgado e o nosso Fernando dizem: olá, passamos para deixar um abracinho dos nossos. Muito obrigada à Cecília Morgado e ao meu querido Fernando. Um beijinho também para eles.
Olá, este livro tem uma dedicatória que eu comprei mesmo à Maria Guinot, era para a Beatriz e para o José, que esta palavra mulher mereça a vossa leitura. Um abraço, Maria Guinot, de 1988. Muito bem. E muito atual. Não perdeu a validade. Isso é uma coisa muito bonita nos livros. E tenho, é verdade, e tenho aqui esta relíquia que é para mim, portanto, eu gostava muito de ouvir, gostava e gosto de ouvir, mas não lhe foi dado assim muito apreço, porque ela já começou a cantar mais tarde e depois... E às vezes não é só por isso. Temos tantos talentos que depois não conseguem... É verdade. E em contrapartida temos outras, mas isto seria para outro programa, não é? Não têm talento e não saem da televisão. Mas tem outras coisas, pronto. Pois, tem o fator Cunha. Pois, é isso tudo. É isso tudo. É isso a Graça Canhão está a dizer que adora a Maria Guinot. Gratidão pela partilha. Eu também gosto muito. Pois, eu gosto muito. Tinha uma voz muito bonita e poemas muito bonitos. Que este poema era cantado. Exatamente. Eu tenho aqui muitos poemas que eu tenho aqui, como aquela do Silêncio e Tanta Gente, que está aqui o poema e que ela o cantava também tão bem. E é uma maravilha ela ser relembrada aqui hoje, e obrigada por essa lembrança, Beatriz. Eu, quando entrava mais vezes na rádio e que tinha a oportunidade de pedir música, era um dos meus pedidos também, que estava na lista. Estava também na minha mente a pedir muitas vezes a Maria Guinot. Muito bem. Muito a ouvir. E são ótimas escolhas. Obrigada, Beatriz, por essa partilha. Obrigada. E espero que em maio tenhamos a oportunidade de estar juntas. Vamos ver, se não houver, como eu costumo dizer, não houver motivo de força maior. Só o motivo de força maior me deixará estar ausente. Eu sei que sim. Ao contrário, eu sei que sim. Terei muito gosto em lá estar. Muito obrigada, Beatriz. Um beijinho muito grande para vocês, para a Beatriz e para o José António. Obrigada. Ele também está aqui na escuta. Ele também está aqui na escuta. Eu sei. Estou a tomar conta dela. Pois, exatamente. Esta hora é o nosso local de encontro, é aqui, neste sítio. E é ótimo. Eu sei que ele está, por isso é que eu também estava a dizer. Está aqui sempre presente. O Rui Cassiano também já nos cumprimentou por ali no Facebook. Eu também está. Pronto, Ana, um beijinho para si, para todos os nossos amigos, e mais uma vez, agora de viva voz, parabéns a todos os poetas e poetisas que de tão bonitos os poemas que são, e a Ana dá-lhe o seu toque que os embeleza. Ainda bem que vos agrada. Embeleza muito e é agradável. É um dia feliz, o dia 24 muito feliz. Esperemos que sim. Vai ser um dia feliz. Muito obrigada. Mas ainda volta. Sexta-feira, dia 17, estou cá. Já está. Só dia 24 é que não. Exatamente. Pronto, Ana, beijinho para vocês e muito todos obrigada. Os amigos que estão na escuta. Muito obrigada, Beatriz. Com licença. E foi aqui a nossa amiga Beatriz Cassiano e o José António, que também está sempre com ela ali. E, como ela disse, o ponto de encontro. E a Graça Canhão diz que gosta muito do título Silêncio e Tanta Gente, Maria Guinot. É verdade, também gosto bastante. E o telefone já toca. Encontrar-te no espelho do poema, quantas e quantas letras deambulam na minha mente, mas nenhuma forma palavras que se retratam sorridentemente. Olho as águas brilhantes do lago e não te vejo paradoxalmente, mas no meu interior habitas, na boca o doce amargo. Poetizas-me os dias,
as horas, minutos, instantes. Espalhas-me vidas que já foram mais distantes. Não sou exímio poeta, nem um tolo trovador. Em mim tatuado trago o lema que retrata o nosso amor. Entre nuvens e ondas remam sentimentos, sonhos em dilema, vestidos de cor esperam encontrar-te no espelho do meu poema. Ana Mendes. E vamos descobrir quem está do outro lado. Estou sim, boa noite. Muito boa noite, querida Ana Coelho, como estás tu? Essa vozinha já se ouve bem? Já está no seu normal. A minha também parece-me que está no normal dela, felizmente. Daqui, portanto, é Rosário Freitas. Rosário, deixa-me só ler aqui um comentário do Lionel Alves que diz: lançar um desafio, abrir a linha para quem nunca entrou neste programa pelo telefone. A linha está aberta para todos, têm é que tentar, não podem desistir. Claro, olha, eu agora foi mesmo estar com o dedo em cima, desliga e eu ligo. Pois, é isso, é ir ligando. Rosário, esta semana vocês fizeram uma coisa fantástica, uma vez mais, que foi poesia na rua. Foi muito bonito. Foi muito bonito, andámos em cafés, até nas farmácias. Ainda consegui ver algumas fotos e parecia que as pessoas estavam agradadas. Muito, a recepção foi muito boa. Inclusive houve locais onde, por exemplo, eu não fui de manhã, só fui da parte de tarde. Houve 2 restaurantes que pediram para voltarem à tarde, portanto, à tarde voltámos a dizer poemas, portanto, a voltar à tarde, quer dizer, à hora do almoço. Sim, sim. Para apanhar mais clientes e foi muito interessante. Portanto, foi uma recepção muito boa mesmo. Uma ótima iniciativa que estão de parabéns. Obrigada. Olha, eu quero agradecer-te, deve ter sido o nosso amigo Francisco que te enviou a informação. Foi, ele enviou-me há bocado e disse, pronto, enviou-me os dados para que isto hoje fosse feito. Portanto, ele é que é o culpado. Olha, eu sou inocente. É interessante como nada acontece por acaso. Estou a ouvir a minha voz, que esquisito. Está a fazer eco. Mas não tenho mais nada a ligar. Estás-me a ouvir, Ana? Estou, mas só estou a ouvir, não estou a ouvir eco. Pronto, não, já passou. Foi qualquer coisa estranha. Foi algo virtual, por aí. Ia só dizer que nada acontece por acaso neste mundo, não haja dúvida. Sempre fui fã dessa frase, que não há coincidência. Eu também. E isto não estava planeado, porque eu tive um convite já 3 ou 4 anos atrás para ir apresentar o meu livro nas Caldas da Rainha. E tinham-me marcado para dia 25 de março. E, entretanto, recebi um e-mail a dizer que tinha havido um problema, que alheio à vontade deles e que iam passar para maio. Maio é um mês que eu tenho completamente, a partir do dia 6, dia 6, não é? Que é o dia do aniversário. A partir do dia 6 eu tenho o mês todo cheinho. Eu disse, não, olha, muito obrigada, agradeço a atenção, mas fica sem efeito. E diz o Francisco, porque era ele que ia apresentar também nas Caldas. Rosário, fica sem efeito, mas vamos arranjar outro local e vamos apresentar o livro. Vamos a apoio. Olha, boa, muito obrigada. Olha, vai ser apresentado na Apoio em Algés, que é muito feliz. Pronto, é uma oportunidade de divulgar o trabalho e de apoiar também a Apoio. É tudo, muita junção e é ótimo que isso aconteça. É verdade. Pronto, já leste o meu trabalho enorme. Eu agora foi uma coisa interessante porque andei às voltas e não conseguia escrever nada que me agradasse. E depois saiu
aquela coisinha pequenina. Pronto. Mas em pouco também se diz muito, e tu tens essa característica também de escreveres, não escreves poemas longos, pronto, de escreveres poemas pequeninos, mas que nos deixam mensagem. Tenho para aí 2 ou 3 assim mais compridinhos, mas não é vulgar, não. Olha, então posso ler um poema meu? Sim, sim. Dedicado à mulher, já que... Exatamente, já que o dia 8 de março... Isso foi há 2 dias só, por isso. Um poema que está no livro que tu apresentaste até já, nos Palavras ao Vento. Exatamente, no programa Cromos da Madrugada de domingo de Luís Acto. Mais um agradecimento. Não é para agradecer. Ora, mulher, musa delicada da inspiração poética, guerreira na defesa de valores, unifica, luta, harmoniza, emociona, relaciona, questiona, sonha com a força do amor. Tenho dito. E é mesmo isso. Uma pequena homenagem a todas nós mulheres. A todas as mulheres. E é sempre bom relembrar estes dias, e o dia 8 de março, para se comemorar o Dia da Mulher, não é só por sermos mulheres, é por grandes conquistas que as mulheres do passado conseguiram para nós. É verdade, temos grandes exemplos que convém recordar. Portanto, não é daqueles dias que se comemora... Se começou a lembrar, agora vamos comemorar o dia disto. Não, foi um dia muito importante para a classe feminina. É verdade, e é isso mesmo que tem que ser transmitido aos vindouros. Exato. Olha, e este tema deu trabalhos lindos, estou encantada. Trabalhos lindíssimos. Foi difícil, mas valeu a pena. Valeu muito a pena. Muito bonitos. Muito obrigada, Rosário. E por falar nisso, a ver se eu não me esqueço de dizer o próximo tema. Acho que é um bocadinho mais fácil. Acho eu. Pois. Mas vamos... Mas está bem. Eu já vou dizer. Já de seguida eu já vou dizer. Tá, obrigada, Rosário. Vou deixar a linha ali. Tchau, um beijinho grande. Um beijinho grande e tudo bom. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Foi a nossa amiga Rosário Freitas aqui a partilhar um poema, e de facto o Dia da Mulher, que foi há 2 dias. Eu fujo um bocadinho a esses temas porque normalmente é a semana em que toda a gente fala exatamente da mesma coisa. E estamos no mês da poesia e eu optei pelos temas ligados à poesia. O espelho do poema foi espelho disso. E agora o 6º desafio 2023, porque há muitos ouvintes que só nos ouvem em rádio e que não têm o Facebook, onde eu depois irei divulgar o tema. Portanto, o próximo tema do 6º desafio de 2020, 6º desafio 2023 é A Poesia é um Lugar. Este é mais fácil, como eu dizia. É ou não é? Mas o difícil deu 36 fantásticas participações que ainda nos faltam ouvir algumas, ainda não estão todas lidas. Eu tenho alguém em linha e tenho poucos minutos, mas vamos lá. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana. Dona Ana Coelho, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu estou a falar com... O Jorge Oliveira. Jorge Manuel Alves Oliveira. O nosso amigo Jorge Oliveira, que nos... Da freguesia do Esporte e Runa. Que nos ouve em Runa. Jorge, é do Esporte e Runa. Então as freguesias são ligadas uma à outra. Muito bem. E o que é que tem hoje para partilhar connosco? É o respeito do poema. O passado sinto que o vento já o levou e a presença da chuva é constante nas aldeias, freguesias, dos conceitos Portugal continental, dos Açores e da Madeira, ilhas maravilhosas. O espelho desta linda vida, o espelho desta linda vida é precioso para Jesus e Maria. Jorge de Oliveira, do Esporte e Runa. Muito bem, Jorge. Diga a todas as mulheres, e a todos os imigrantes, e a todos os bombeiros, e a todas as pessoas de bem. Muito obrigada, Jorge. E à senhora, com um bom regresso a casa, com um beijinho, tudo melhor. Muito... E para a Rádio Voz de Alenquer, as maiores felicidades. Com paz, amor e alegria.
Muito obrigada. Paz, amor e alegria, é isso que nós precisamos. E muita... É o que é preciso no mundo, é vida, paz, amor e alegria, não há. E muita Muito poesia. obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Jorge. Com saúde e alegria, paz e amor. Obrigada, muito obrigada pela sua participação. Bem-aja. E foi o nosso amigo Jorge Oliveira. E aqui no Facebook a Maria Regulor diz-nos boa noite, Alenquer, da Alemanha, com muita neve. E nós queremos a primavera, pois é. Por aqui também tem... Hoje já teve um pouquinho mais ameno, mas o março está um pouquinho frio. Mas faz parte, também a primavera ainda não chegou. E ela, quando chegar, vai trazer com certeza o calorzinho. A linha agora está aberta, podem ligar. Comecei a escrever um poema de um assunto de veras trivial, tanto que já esqueci o tema, de tanto que era banal. Quando começou a correr mal, deu mesmo para o torto, e foram tantas as voltas que quando as queria presas, as palavras saíram soltas. Quando queria escrever branco, as palavras saíam a negro. Quando queria escrever em grande, as palavras saíam a pequeno. O que eu queria escrever com coragem, as palavras saíam com medo. E quando eu quis esconder esta má imagem, o poema contou o meu segredo. Rui Cassiano. Eu tenho alguém em linha, mas são 21 horas e 30 minutos, tempo de fazermos só uma breve pausa. E eu depois já atendo a chamada. Até já. Bom fim de semana com a Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Caminhos que se cruzam num prazer sem limites, na simplicidade de escrever e dar voz às palavras libertadas por almas crescentes. Na simplicidade das palavras, em almas crescentes, é aqui à sexta-feira sempre com o nosso livro aberto. E vamos então descobrir quem está do outro lado à nossa espera. Estou sim, boa noite? Estou sim, boa noite? Estou sim, boa noite? Estou sim, boa noite? E parece que quem está do outro lado não está a falar connosco. Vou só uma vez mais tentar comunicação. Estou sim, boa noite? E parece que não está. Quem estava, que tente ligar de novo, porque poderia não estar a ouvir-me. 263-71822 é o número para onde pode ligar para falar connosco. E o telefone já toca. Vamos tentar descobrir se é a mesma pessoa ou não. Estou sim, boa noite. Boa noite, Ana. Olá, boa noite. Eras tu que estavas aí presa? Era eu que estava presa, mas com este peso caí, pá. Pronto. Estou sempre a cair, não sei porquê, porque está longe, se calhar. Se calhar é eu estou a falar com... Não está temporal, está muito vento, caiu neve, está aqui um temporal terrível e aqui uma linha. Fiquei sem internet há bocado, se calhar até devia ser disso. E como se fiquei sem internet, o meu telefone está ligado à internet, será por isso. Talvez. Eu estou a falar com... Tita Leal. Eu sei, mas temos que dizer... Tita Leal, por aí está muito frio. E quando é que vem o calor? É um temporal, está temporal, lá neve, é um temporal, sim. Pois, há dias vi nas notícias que de facto aí o norte da Europa está um bocadinho mais frio ainda que aqui, mas pronto. É pena, não é? Mas é assim. Esperemos que a primavera venha mais bem disposta.
Rápido, venha rápido, estou saturada deste tempo. Acho que estamos todos com o tempo frio, isto é tudo muito mais complicado. Querida Tita... Olha, não vou ler nada, é só mesmo para dar um beijinho, deixar um bem-aja a todos os ouvintes e participantes, poemas maravilhosos, afinal era um tema, não era assim tão fácil como parecia. Mas afinal não era difícil. Não, para aquilo que eu estou a ouvir não foi nada difícil, se calhar era complicado, era para mim. Para ti também não foi, o teu poema também estava muito bom. Pois, mas vou assim, quer dizer, aquilo foi muitos rascunhos e depois rasgou-se e depois voltou-se a... Foi assim um bocadinho, tu sabes, é um bocadinho complicado. É para transpirar, é que às vezes não é só inspirar, é transpirar também. Pois é, Ana, olha, e aproveito a oportunidade para dar os parabéns pela linda capa. Da nossa, eu considero que é nossa, porque sim, é de um grupo, não é? Exatamente, é de todos nós. Da nossa obra, maravilhoso, uma boa inspiração da Manuela. Sim, senhora, um bom trabalho. E pronto, e é para dizer que lá estarei, se Deus quiser. E esperemos que sim, que consigas cá estar connosco e que possamos uma vez mais fazer um evento maravilhoso. Terei todo o gosto. Em princípio, diz. Em princípio também haverá jantar, mas calma, eu organizo isso tudo, mas é um bocadinho mais à frente. Pois, uma coisa a seu tempo, cada coisa a seu tempo, não é? Exato. Agora é paginar o livro primeiro, para aquilo que eu percebi, não é? Já está paginado para ir para a gráfica. Olha que o nosso assunto foi tratado hoje, não sei se leste a mensagem que foi tratado hoje. Li e está tudo certinho, já não tem problemas nenhum, só tem soluções. Pois, só soluções, ainda bem que temos todas soluções. E muito obrigado pela tua atenção e um bem-ajas sempre e pelo que fazem em prol de todos nós e da natação adaptada. Com o vosso apoio sempre. Muito obrigada, Tita. Muito obrigada, um beijinho grande e tudo a correr bem por aí contigo e com os teus. Sim. As coisas estão melhores, estão? Graças a Deus. E espero também contigo e com as tuas meninas também. Está tudo bem. Está tudo bem, o que é preciso. Bom, com licença e uma boa noite e um beijinho. Uma boa noite para ti também, um beijinho. Foi um prazer ouvir-te. Um beijinho Obrigada. grande. Com licença. E foi a nossa querida Tita Leal a falar-nos do Luxemburgo. Aqui a cumprimentar-nos e também pode fazer isso. A linha está aberta. 263718222. O espelho do poema. A fé revigora, suporta e mesmo com precalços do dia-a-dia o Criador deste mundo para converter-nos. O espelho do poema é indescritível. Sonetos, versos, crónicas e atravessa no silêncio um presente, uma surpresa, enriquecimento do pensamento e ajudando a outras pessoas serem o espelho do poema. Cátia Renata Oliveira Martins. E vamos então descobrir quem é que nos ligou. Estou sim, boa noite. Olá, boa noite, como está? Boa noite, eu estou sentada. Ainda não a estou sente. Fala João Paulo da Imensa Lourinhã. O nosso querido João Paulo está melhor? Estou melhor, ainda não estou bem, mas queria ver se cumprir a minha promessa consigo e espero não morrer antes para ler os poemas através aqui da minha ajudante. Ou se as pessoas leram poemas e depois fico triste que eu não consigo ler. Provavelmente ler. Mas pronto, tem uma ajudante que o vai ajudar a fazer isso. Pronto, ainda não fiz isso e ouvi a Dona Rosário Freitas há bocadinho, já mandou um beijinho para ela e cumprimentei só para cumprimentar, para dizer que eu estou a ouvir mesmo, portanto, só se eu estiver muito doente é que vou deixar de ouvir. O João Paulo desde sempre e no primeiro programa do Livro Aberto ligou-me. E quero dizer às pessoas, eu ouço muitas notícias, sou uma pessoa que gosta de ouvir notícias e se não se importa, mas tem que importar, que agora já não pode cortar a palavra. Eu quero que as pessoas leiam um livro Não Voltarei, escrito pela menina Ana Coelho, ou Dona Ana Coelho, como quer que lhe chame,
que ouço notícias na televisão, o seu livro é muito atual. As pessoas não sabem. O seu último livro que eu tenho aqui, Não Voltarei. Foi editado em 2019. É um romance. Leem porque vale a pena. Muito obrigada, João Paulo. Não, estou-lhe a dizer isto porque as pessoas não sabem. E as notícias que se ouve agora sobre certas coisas que eu não vou dizer aqui porque... Já estão lá. Pode ferir sensibilidade, exatamente. Aquelas coisas dos órgãos, enfim, aquelas coisas, enfim. E dou-lhe os parabéns porque as pessoas que leem mas não conseguem perceber. E eu só consegui perceber o livro no fim. Perceber, entre aspas... Isso faz parte do trabalho da escritora, levar o suspense até ao fim para que depois só no final é que... Estou-lhe a dizer isto como leitor, não como escritor. E eu estou-lhe a dizer como escritora que isso é a ideia. Eu estou a aconselhar quem lê, que leia o seu livro ou os seus livros, que eu já li 2, não vou contar com os poemas. Este último tem uma mensagem muito forte no fim. E aí, às vezes, estamos longe dessa realidade, Ana. É verdade. Não sonhamos que isso que acontece. Eu, por exemplo, ouvia falar nesses assuntos, mas não imaginava que as coisas fossem tão complicadas. Mas são. Pronto, e ainda bem que percebeu o meu romance e gostou de o ler. Percebi. Meu, que não é meu, é seu. Este já é seu. Claro. Aquele que eu escrevi e muito, muito obrigada. Não, mas podem ler porque há pessoas que não se apercebem, o seu poema está muito atual, o seu livro está muito atual, e digo isto porque é a realidade. Você escreve ali a realidade. É inspirado na vida real. Na vida real, pronto. Obrigada, João Paulo. Nada, obrigado. Eu peço imensa desculpa de estar a incomodá-la. E mais uma vez, muito obrigado. A ver se tenho um bocadinho de tempo para falar consigo. Exatamente. Tento-me ligar, como já está combinado, quando tiver um bocadinho melhor e falaremos. Sim, para os seus e para a pequenina e para toda a gente. E para o Sr. Coelho, se ele ainda tiver sensibilidade. Ainda percebe, não está a ouvir o programa porque agora não consegue, mas amanhã vai ouvir a gravação. Sim, mas pronto, se ele tiver a sensibilidade suficiente... E depois começa a chorar quando ouve porque as pessoas ainda se lembram de mim. Porque... Está como eu. Pronto, mas é um chorar bom, que é um chorar de coisas boas, mas ele no lar não consegue ouvir porque lá não conseguem apanhar a frequência, mas depois no fim de semana, como ele está comigo, eu ponho a ouvir a gravação. É por alguma razão. É isso, obrigada João Paulo, um beijinho para si e para a Fátima e tudo bom, um beijinho grande, muito obrigada. Para a sua família. Para vocês também, tudo bom, muito obrigada. Um beijinho já na Rosário Freitas e à Germosina. À menina Germosina e à Manuela Diniz, estava aqui há dias consigo e ao resto de bastantes pessoas. A todos. A dizer os nomes de todos os amigos, obrigada. Em nome das pessoas. Muito obrigada. Felicidade, um abraço grande. Um beijinho grande, João Paulo, tudo bom. Deus a ajude. Obrigada. E foi o nosso amigo João Paulo aqui a partilhar o testemunho das leituras dele e sou muito grata por isso também. O espelho do poema. No espelho deixava as mensagens do dia. As tarefas espelhadas eram a nossa poesia. Agora, diretamente te digo, pois a vida assim o quis, mas leio-te qualquer artigo que te possa deixar feliz. És o espelho das nossas vidas, que vou escrevendo em poemas. Tantas coisas referidas, tantos são os nossos temas. As coisas que não publico, que vão ficando na gaveta, poemas da nossa vida, daquilo que mais interessa. Unidos no mesmo poema, onde o espelho reflete a imagem, numa paz firme e serena, desenhamos a nossa viagem. Juntos estamos, juntos para sempre, a imagem no espelho, reflexo permanente. Ludovina Dias.
E a nossa amiga Rosário Freitas agradece e retribui ao João Paulo. Eu digo porque ele não consegue ir ali aos comentários para ler. Mas nós temos do outro lado mais alguém para falar connosco. Estou sim, boa noite. Então, boa noite. Boa noite. Sempre uma primeira vez. Leonel Alves. Muito bem. Bem-vindo. E obrigado. É insistir e não desistir. Não, eu estava a marcar o 2x1 e deixei o 2x3. Pronto. O material tem sempre razão. Exatamente. Não, era só para dar uma boa noite a todo o auditório. O Leonel Alves é Leonel Alves no Facebook, mas é que eu estou... Leonel Alves mesmo, o nome dele. Ok. É que eu tenho outro Leonel, mas penso que não é o mesmo. Daí eu estar a fazer a pergunta. Está-me a falar de onde? Torres Vedras. Torres Vedras. É o Leonel que faz parte do nosso livro aberto. Acho que sim. Pronto. É que eu estava aqui, mas no livro aberto está como Leonel Alves. É Alves, pronto. Então sou eu que gosto de batizar as pessoas e ganho mais um afilhado. Já lhe estava a pôr outro nome, pronto. E que nós já estivemos juntos. Não. Não? Não esteve no lançamento. Pronto, é isto, eu e os nomes e as... Não. Então pronto. Não liga nada do que eu digo, isto já não bate nada certo. Pode haver outro Leonel Alves, que é mais que... Exatamente, mas pensei que era a mesma pessoa e tudo bem. E agora estava aqui um bocadinho baralhada. Leonel, foi um prazer que entrasse connosco nesta coletânea Livro Aberto 2023 e penso que, se for possível, que esteja connosco no dia 6, então aí o poder conhecer. Não garanto. Pois, eu sei quais são as dificuldades, mas pode ser que se consiga. Nunca se sabe. E pronto, e entrei mais para o Sr. João Paulo já saber que eu também consigo entrar, que ele diz-me sempre assim, entra, liga, então desta vez liguei. E acho muito bem. Leonel, e não tem nada aí seu que nos possa... Não tenho nada assim. Não tem nada para partilhar neste momento, preparado. Da próxima vez prepara. Então pronto, fica para uma próxima. Exato. Agora já aprendeu como é que se faz e já sabe qual é o número. Mas eu sei qual era o número, ele até estava cá gravado, só que eu, em vez de ir procurar a Rádio Voz de Alenquer, punha a Rádio de Alenquer e não aparecia nos contatos. Pois. E depois eu punha-me a escrever o número. Como aqui na zona é 2x1, fiquei do 2x1, sempre 2x1 e ainda dava, é 2x3. Exatamente. Aqui nós há muitos anos mesmo. É o 263. Muito obrigada, Leonel Alves. E dar uma boa noite a todos, aí à Dona Lúcia também. É que colaborou... Ela está online, estou a ver aqui no ecrã. Está, sim, senhor. Um beijinho muito grande e muito obrigada e gostei de ouvir a sua voz. Obrigado, também gosto muito, obrigado. Boa noite. E foi o nosso amigo Leonel Alves que conseguiu então a ligação e é autor da nossa coletânea Livro Aberto 2023. E o telefone já toca de novo. Emoções, imagens, música. O espelho do poema é todo aquele que reflete uma imensidão de emoções que se transformam em palavras, cumprindo ciclos de transformação. É na visão contínua do poema que se dá a imagens, que a luz se mescla com a sombra, o rio com o desejo, a vida com o corpo. O espelho do poema é a musicalidade dos sons, do feno que dança ao vento, do pestanejar suave em dias de verão, do amor num caminhar lento. É poesia desfaraldada no cotidiano, agitado, ou nos passeios à beira-mar, ou no sorriso dos olhos, quando se diz amar. Carla de Sá Moraes. E como perceberam, havia alguém em linha. Este é o último trabalho dos 36 criativos do 5º Desafio 2023 e eu tinha que o ler para não ficar depois sem tempo para isso, mas ainda vou atender a chamada, não sei se é a mesma pessoa ou não. Temos muito pouco tempo, mas ainda temos. Estou sim, boa noite. Olá, boa noite.
rápido que eu conseguia, mas muito rápido, assim, já muita fase assim, ainda bem, é porque o programa há sempre com muitas chamadas, ainda bem que assim é. É ótimo. A Piedade de Salvador, de Samora Correia. Eu já tinha reconhecido a voz. A Piedade de Salvador, de Salvaterra. Muito obrigada, amiga. Não, Samora Correia. Eu estou sempre a trocar isto tudo, pronto. Sou Salvaterra, não é? E esta hora... Temos ainda temos. Mas eu queria lembrar aqui duas pessoas que foram diretores dessa rádio. E este programa que eu vou dizer foi feito para eles nessa altura, que eles tinham as 16 rosas. Não sei se lembra, isso foi há muitos anos. Eu fui sempre uma amiga imensa dessa rádio e então eles foi a primeira pessoa a dizer poesia pelo telefone na Rádio Voz de Alenquer. É verdade. Há muitos anos, da doutora Ludivina Simões e o José Manuel Inácio. Exatamente, estiveram aqui de poesia, exatamente. Então, muito rapidamente, e porque senão depois o tempo acaba, eu vou dizer, eu não sei se eles estão a ouvir, se tiverem um grande abraço, porque são dois grandes amigos. 16 rosas de encantar, 16 rosas de valor, que Alenquer quer abraçar e unir com o mesmo amor. 16 rosas tão formosas são as tuas freguesias, 16 rosas maravilhosas são as tuas alegrias. 16 filhas de Alenquer, bem alegres e levinas, no mesmo abraço ela quer unir as suas meninas. É difícil, mas quer mostrar com todas a sua firmeza e as quer alimentar juntinhas na mesma mesa. Com todos quer dividir por igual o alimento, luta, mas quer conseguir a todas dar o sustento. E as 16 rosas tão vaidosas, tão orgulhosas e se orgulham muito também de serem 16 rosas de Alenquer, Roseira Mãe. Com um abraço para eles. Maravilhoso. Uma ótima homenagem à nossa Ludivina Simões e ao nosso José Manuel Inácio. Eu já aqui há tempo tinha dito que eu ia beber um cafezinho com eles e nunca tive a oportunidade para isso. Isto tem estado muito, muito, muito péssimo e então não tenho ido por aí. Mas quem sabe no dia 6 de maio... E quem sabe se os encontrava, ficava radiante se os visse. Um beijinho para todos os amigos, tem dos outros problemas que foram aí ditos. Um beijinho para todos, sem estar a ferir ninguém, um abraço para todos. E também para eles que estiverem a ouvir, um grande beijinho. Um beijinho muito grande. Ana, para si o resto do programa já está muito curtinho, mas que tudo correu da melhor maneira possível, gostou de ouvir todos. Você é maravilhosa a fazer este programa também. E então um abraço para todos. Muito obrigada, Piedade de Salvador, muito, muito obrigada mesmo. Um beijinho. Um beijinho muito grande e saúde. Foi recordar esses momentos, foi um dos programas que fiz para eles, para recordar esses momentos. Um beijinho grande. Foi maravilhoso. Esse programa foi há 30 e qualquer coisa anos. Exatamente. E hoje não tinha ninguém que entrasse no programa. Eu fui a primeira voz telefonicamente, porque os senhores tinham tido uma entrevista com uma senhora de dizia poesia, agora não me recordo o nome, mas depois de telefones, e tanta gente boa a fazer poesia em Alenquer, tanta gente boa, mas ninguém aparecia. Depois eles abriram as portas para fora do concelho, porque uma amiga pediu, e eu entrei nessa hora e depois choveram pessoas a dizer poesias. Continuamos com o problema que as pessoas de Alenquer costumam entrar. Pois, mas sempre. Até a altura, depois, até tenho várias coisas no meu coração guardadas que as pessoas me diziam, porque foi muito bom o que ouvi. É verdade. Eu sou testemunha de que as pessoas ainda se lembram da Piedade de Salvador, e eu contei disso há dias em off, e que continuam a falar na Piedade de Salvador aqui na Rádio Voz de Alenquer. Um abraço muito meu grande, também. Amiga. Um beijinho. Estou agora deste lado, porque agora através do Facebook é um bocadinho mais fácil, porque o meu rádio também já está com uma avaria enorme, e então é mais fácil aqui pelo Facebook. Conseguindo ouvir. Com um abraço grande para todos. Tudo bom. Obrigada, até para a semana. E foi a nossa querida amiga Piedade Salvador. Eu não podia terminar melhor o programa. E estão aqui a Manuela Carvalho, obrigada, poetisa Piedade Salvador, a Beatriz Cassiano, a Maria do Rosário de Freitas, aqui pelo Facebook a cumprimentar a grande poetisa Piedade Salvador, que é uma mulher da poesia, da solidariedade, das obras sociais, muito, muito, muito mais. Já esteve aqui comigo uma vez em estúdio, já lá vai há algum tempo, quem sabe voltaremos um dia. Faz parte da nossa coletânea Livro Aberto 2023 e não podíamos acabar melhor aqui com a história da Rádio de Alenquer. Um primeiro programa dedicado à poesia
feito por Ludovina Simões e José Manuel Inácio, um dos fundadores da rádio. Os fundadores da rádio, penso eu, que não estou a cometer nenhum engano, isto há 30 e muitos anos. E a Piedade trouxe-nos aqui uma homenagem a eles, que fico muito, muito grata, e foi um momento maravilhoso para terminarmos o nosso programa. Não podemos esquecer que o 6º Desafio 2023 tem como tema A Poesia é um Lugar. É este o tema. Ainda não vi se alguém se manifestou, se era fácil, se era difícil, se gostavam, se não gostavam, porque já não consegui estar tão atenta aqui ao Facebook, mas penso que este que é um tema bastante bom para se escrever. Vamos comemorar a poesia dia 17, portanto o envio dos trabalhos é até dia 16 para o nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com ou através de outros meios que alguns utilizam e que já sabem que estão disponíveis na mesma. O Lucas Afonso diz: a poesia é um lugar, parece-me bem. A Rosário Freitas: é um lindo tema. E eu cá espero as vossas participações, que será para a emissão do dia 17 e depois do dia 31, porque dia 24 não haverá direto do Livro Aberto, por motivos justificáveis, que eu já referi a semana passada, e depois para a semana volto a referir. É um mês importante também para mim, por outros motivos pessoais, e no dia 24 é um dia especial em que eu não estarei aqui convosco, mas que vocês terão poesia na mesma. Fiquem por aí na companhia de Gina Alves, ao sabor da música, e um bom fim de semana, uma ótima semana, muitas inspirações, muitas leituras, e não se esqueçam, semeiem felicidade, porque a vida é uma eterna recolha daquilo que nós semeamos. Bem-aja pela sua companhia. Até para a semana.